eu gostaria de compartilhar com você abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Jonas. O Reverendo Hernandes está pregando aqui no Conexão com Deus. Amanhã ele vai pregar pela terceira vez sobre Jonas. Está fazendo uma exposição de Jonas. E quando a gente ouve o sermão dos outros e a exposição dos outros, Deus também fala com a gente, né? Eu estava ouvindo aqui e veio ao meu coração. Gostaria que você deixasse o livro aberto e que nós lêssemos juntos o versículo 9. Jonas fica depois de Obadias. Ajuda? Fica entre os 12 profetas menores, né? Na minha Bíblia aqui é página 1205. Se você não achou, clama por misericórdia, tá? Jonas, capítulo 1, versículo 9. Vamos ler juntos esse versículo da palavra de Deus. Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Senhor Deus, nós estamos diante da tua palavra. Essa palavra que é eterna. Essa palavra que jamais passará. Essa palavra que restaura a nossa alma. Que nos alegra o coração. Essa palavra que nos exorta, nos consola, nos corrige, nos educa. Fala o nosso coração agora, Senhor. Que essa noite seja uma noite de reconciliação, de obediência, de retorno à tua presença. Fala conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar com vocês nessa noite sobre Jonas, um crente desobediente. Um crente desobediente. E eu começo chamando a sua preciosa atenção para dizer que Jonas, ele era um sujeito crente e que tinha uma doutrina certa. Veja no texto que nós lemos. Ele está no barco, fugindo da presença de Deus. E as pessoas que estavam no barco, ou os homens que estavam com ele, disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? De que povo és tu? Ele lhe respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Quando ele diz eu sou hebreu, ele está dizendo eu faço parte do povo escolhido de Deus. Ele diz eu temo ao Senhor. E temer ao Senhor aqui significa respeitar Deus assim como Ele é. É ter no coração a reverência, o respeito, a admiração que só Deus merece. Mas ele diz mais. Ele diz, o Deus do céu. Não é o Deus feito por mãos humanas. É o Deus que está nos céus. Mas não somente isso. É o Deus que fez o mar e a terra. Aqui nós temos uma profissão de fé. Nós temos uma confissão de fé. Se nós fôssemos analisar, nós poderíamos dizer que Jonas, ele podia ser um presbiteriano, ortodoxo. Presbiteriano. Veja lá no capítulo 2, no versículo 9, ele vai dizer, na segunda parte do versículo 9, o que ele diz lá? Ao Senhor pertence a salvação. O que significa isso? Significa que ele tinha um conceito de que a salvação do homem vem de Deus. Ele não tem somente um conceito criacionista de Deus. Ele não tem só um conceito
onipotência, da onisciência, da onipresença de Deus, mas ele tem um conceito aqui soteriológico. A salvação não vem do homem, a salvação não é produzida pelo homem, a salvação vem de Deus. Veja lá no capítulo 4, versículo 2, quando ele ora ao Senhor, a segunda parte do capítulo 2, ele diz assim: pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Veja que ele tem aqui também um conceito dos atributos de Deus, os atributos morais de Deus. Deus é benigno, Deus é misericordioso, Deus, ele é justo. Porque arrepender-se aqui não significa que Deus ia fazer e não fez porque ele não pensou direito. A ideia aqui é que Deus, ele, na sua permissão, na sua vontade permissiva, ele diz: converta-se, se você se converter, eu não vou mandar o juízo. Agora, irmãos, o que me impressiona é que Jonas sou eu e você. Nós temos uma profissão de fé perfeita, nós conhecemos os símbolos de fé da igreja, nós estudamos a Bíblia, nós até carregamos uma Bíblia de Genebra debaixo do braço. Bíblia de Genebra. Nós temos um zelo, uma paixão pelas nossas doutrinas, pelas doutrinas da graça. Nós amamos estudar, nós cremos. Mas é interessante a gente observar que tudo isso não é suficiente para Deus. Veja que aqui nós temos pelo menos 5 lições práticas. Porque se nós não transformarmos aquilo que nós cremos em obediência, em prática, se a nossa ortodoxia não se tornar ortopraxia, o nosso discurso é vão. Deus diz, Jesus diz, não adianta você ficar falando Senhor, Senhor, se não fizer o que eu vos mando. Vamos ver, em primeiro lugar, que Jonas tinha uma profissão de fé correta, mas estava em desobediência a Deus. Veja lá, no capítulo 1, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Jonas significa pomba. Amitai significa minha verdade. Esse homem, ele tem uma herança familiar de fé. Quando a gente vai lá para o segundo livro dos Reis, capítulo 14, versículo 25, ele foi um profeta que viveu na época de Jeroboão, e ele foi tremendamente usado por Deus. Mas veja aí, no versículo 2, vamos ler juntos? Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu. Dispõe-te, vai. Versículo 3, o que é que diz? Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Preste atenção. Jonas faz uma profissão de fé. Eu temo o Senhor. Eu creio em Deus, o Deus único, o verdadeiro. Eu conheço todos os atributos de Deus. Eu sei que a salvação vem do Senhor. Mas quando Deus tem uma mensagem para ele, quando Deus tem uma missão para ele, ele desobedece a Deus. E aqui, meus amados irmãos, é muito interessante, porque Jonas, ele é um retrato nosso. É um retrato nosso. A gente vem aqui no domingo, aprende. Mas quando Deus dá uma missão para nós, quando Deus nos chama para uma tarefa, geralmente a gente diz, Senhor, não dá. Não dá. E é tão interessante observar, veja lá, que Jonas, ele está no versículo 12, Jonas 1,12. Jonas 1,12. Respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me ao mar,
e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande o quê? Tempestade. Presta atenção, irmãos. Esse texto está nos dizendo que Jonas estava disposto a morrer, mas não a obedecer. Impressionante, Jonas. E pastor Billy Graham, ele disse que quando um filho de Deus quer fugir da vontade de Deus, tem sempre um demônio, um diabo para pagar a passagem do barco. Tem sempre. Você pode ter certeza que não faltou dinheiro para Jonas tomar aquele navio, não faltou dinheiro para Jonas descer até Tarso, não faltou nada para ele. E talvez ele pode até ter pensado, como o pastor Hernandes colocou aqui, que o fato de Deus não estar castigando ele, já era providência de Deus. Ele estava tomando a decisão certa. E eu pergunto para você hoje à noite, você que está aqui, participou do culto, tomou a Santa Ceia, você está vivendo o projeto de Deus para a sua vida? Você está obedecendo a Deus? Você está cumprindo o projeto que Deus tem para a sua vida? Você está com seu coração disposto a obedecer a Deus? Mas em segundo lugar, Jonas, ele era um sujeito ortodoxo, que tinha uma profissão de fé maravilhosa. Mas é interessante que Jonas só orava quando tinha o quê? Necessidade. Esse Jonas era presbiteriano, era aqui de Pinheiros esse cara. Ele só orava quando a coisa ficava preta. Veja lá no capítulo 2. No capítulo 2. Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. Ele desceu para Tarso, desceu para o porão, desceu para o mar e desceu agora para o ventre do peixe. E ali, nas entranhas daquele grande peixe, ele resolve o quê? Orar. É igual o filho pródigo. O filho pródigo só orou quando ele estava lá comendo a comida dos porcos. Ele não orou antes. Ele não orou para chegar para o pai e dizer, pai, me dê aí a minha parte da herança. Ele não orou durante o caminho. Ele só foi orar quando ele estava numa situação o quê? Difícil. Eu quero chamar a sua atenção porque a nossa igreja está tentando de todas as formas motivar, criar uma cultura de oração. Irmãos, a maior prova de novo nascimento é a oração. Quem nasceu de novo, recebe de Deus o oxigênio da oração. Por isso que a Bíblia diz, orai sem cessar. A oração é o meio de graça que nos coloca conectados com Deus a todo momento, em todas as circunstâncias. É a oração que alimenta a nossa fé, é a oração que traz Deus para junto de nós e nos leva até a presença de Deus. Já aconteceu com você assim? Eu conheço muita gente. Recebeu o diagnóstico de câncer na quarta-feira, na quinta-feira está aqui para o culto de oração. Aí a gente ora, chora com o sujeito, ajuda, o cara melhora, depois ele some. Some. Está desempregado, vem para a igreja, ora. Tem uns que nem oram, terceiriza a oração. Pastor, ore por mim. Ore por mim, pastor. Terceiro lugar, Jonas era um homem de uma profissão de fé maravilhosa. Ortodoxo na sua profissão de fé. Mas ele não tinha compaixão pelas almas, o quê? Perdidas. Jonas, ele queria que Nínive, com toda a sua população, fosse para o quinto dos infernos. Ele não queria que Nínive se convertesse. Veja lá, no capítulo 4, versículo 2, ele orou ao Senhor e disse, Senhor, veja que ele vai dar razão. Não foi isso que eu te disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarso. Pois eu sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio irás,
e grande benignidade, e que te arrependes o quê? Do mal. Eu não vou lá pregar porque Deus vai lá, que ele muda de ideia, converte esse povo todo dia. Eu não quero que esse povo se converta. Eu sou hebreu, o povo eleito sou eu. Nínive era a capital da Síria. Nínive era inimigo cruel de Israel. E aqui o profeta, ele está movido por uma ideologia política. Ele está movido, muitas vezes, e a gente vê na igreja, pessoas que têm uma posição teológica, que têm um posicionamento teológico, que faz uma confissão e uma profissão de fé ortodoxa, reformada, calvinista, mas que não tem compaixão pelos perdidos. E meus amados irmãos, é triste ver isso aqui. Jonas sou eu e você. Jonas somos nós. Veja no capítulo 4, versículo 9 a 11. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Isso é você e eu conversando com Deus. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Veja bem, irmãos, às vezes nós estamos amando mais o nosso cachorro do que a obra missionária da igreja. Tem crente que gasta com pet shop, com veterinário. Hoje o sujeito faz ultrassonografia do cachorro, faz cirurgia do cachorro, leva o cachorro para o psicólogo, quando viaja deixa o cachorro no hotelzinho. Mas é impossível de socorrer um missionário, como aconteceu essa semana. A Vanessita veio de trem lá de Ferraz de Vasconcelos, e a igreja pegou ela aqui e levou lá para o hospital em Santa Amaro, um sofrimento, todo mundo correndo para poder nascer a filha do Alfonso. Meus amados irmãos, isso é muito sério, porque muitas vezes aquilo que nós estamos confessando para Deus, aquilo que nós estamos dizendo para Deus, aquilo que nós pensamos corretamente, não produz compaixão no nosso coração. Nós somos crentes teóricos, sem amor, sem compaixão, sem sentimento de amor pelos perdidos. Mas eu queria chamar a sua atenção, porque Jonas também, no capítulo 3, versos de 1 a 4, esse Jonas, Deus tira ele do ventre do peixe. E a palavra mais bonita que aparece aí diz: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. E veja que Jonas foi. Jonas, ele tinha uma profissão de fé muito bonita, mas ele fez a obra de Deus relaxadamente. Jonas tinha que percorrer toda a cidade de Nínive. Ele gastaria pelo menos 2 ou 3 semanas para fazer isso. Veja o que é que diz, lá no capítulo 4. O que é que diz? Começou Jonas a percorrer a cidade de caminho de um dia. E pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será o quê? Subvertida. Ou seja, ele pregou para ninguém se converter. Ele não queria que os ninivitas se convertessem. Meus amados irmãos, isso sou eu e você. Sou eu e você. Nós temos uma profissão de fé bonita, nós conhecemos a Bíblia, conhecemos as doutrinas da palavra de Deus. Nós nos sentimos pessoas especiais, porque Deus até já nos usou, mas quando Deus nos dá uma missão,
Muitas vezes nós fazemos essa missão, cumprimos essa missão, com o coração pesado, sem alegria. Aquela vontade de Deus não é privilégio para a minha vida, mas é um peso, é um fardo. E a gente se esquece que lá no Salmo 100, o salmista diz, servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Deus ama o que dá com alegria. Deus olha para o coração. Deus olha para a motivação do nosso coração. Deus quer a nossa consagração. Deus quer, meus amados irmãos, uma fé inteligente, uma fé racional, mas Deus quer um coração também cheio de dedicação. Paulo diz que tudo quanto fizerdes para o Senhor, fazei-o de todo o coração. Coração. Mas em quinto e último lugar, Jonas era um sujeito ortodoxo, conhecia a doutrina, mas isso não lhe dava prazer para viver. Jonas era um sujeito amargurado, iracundo e irascível. Veja no texto. Veja no texto. 1:12. 1:12. Nós já lemos, mas vamos ler de novo. Respondeu-lhe Jonas: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande o quê? Ele diz, eu sou o problema, eu estou trazendo problema aqui, então o negócio é o seguinte, me joga no mar. Eu não vou obedecer a Deus. Me joga no mar. Depois veja lá no capítulo 4, versículo 3. Ele vai falar com Deus de novo. Veja lá, 4:3. O que ele diz? Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Você já pensou um negócio desse? A paciência de Deus. Deus tem serviço para o cara. Deus abençoando o cara. Deus usou o cara extraordinariamente. Ele é o primeiro missionário transcultural do Antigo Testamento. É a primeira vez que Deus está mandando um missionário para alcançar outro povo, outra nação, que não fosse Israel. Mas veja, no versículo 8, do capítulo 4, e nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia. Pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Viver. Esse cara não entendeu, ou não entende, aquilo que o apóstolo Paulo diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele tinha todo um conceito teológico, teórico da fé, mas aquilo não trazia alegria no coração. Ele não podia cantar, sou feliz com Jesus. Se ele cantasse, ele cantaria enfesado. Ele era um sujeito mal-humorado, um sujeito que estava com o coração amargurado. Mas, meus amados irmãos, diante desses 5 fatos, eu queria dizer para você que Jonas era crente. Jonas era crente. E o que aconteceu com Jonas, pode acontecer comigo, com você, porque nós somos Jonas do século 21. Deus não manda a gente para Nínive, mas Deus manda a gente passar a ponte e entrar na USP. Deus manda a gente plantar a igreja na África, Deus manda a gente plantar a igreja na Oceania, Deus manda a gente plantar a igreja, evangelizar os nossos vizinhos. Deus tem tarefa para cada um de nós. Mas eu quero chamar a sua atenção, porque no livro de Jonas, o personagem principal não é Jonas, o personagem principal é Deus. E não adianta você fugir de Deus. Não adianta você desobedecer a Deus. Não adianta você se esconder ou tentar se esconder de Deus. Sabe por quê? Veja lá
Jonas capítulo 1, versículo 4. Vamos ler juntos, o que é que diz aí? Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Quando você está fugindo de Deus, Deus manda uma tempestade atrás de você. Não adianta fugir. Então hoje é noite de Santa Ceia, hoje é noite de você voltar para casa. Hoje é noite de você se reconciliar com Deus. Hoje é noite de você se render a Deus aqui nesse culto. Você baixar as suas armas e dizer, eu não vou mais fugir. Eu não vou, porque não tem como você fugir. Deus está no teu encalço. Deus está no teu encalço. É muito bonito. Porque Deus também, Ele faz algo extraordinário na nossa vida. Como fez na vida de Jonas. Ele vai atrás de nós, crentes desobedientes, mandando tempestade, na linguagem de Oséias, cercando os nossos caminhos com cercas de espinhos. De tal maneira que nós vamos, num determinado momento, entrar numa rua sem saída, e Deus vai dizer, agora você tem que render. Agora você vai. Mas o que eu acho bonito, também, em segundo lugar, que Deus preserva o crente em desobediência, esperando que esse crente tome vergonha e volte a obedecer. Veja lá, Jonas, capítulo 1, versículo 17. Jonas 1, 17. O que é que diz lá? Lê comigo. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E é interessante que ele não entrou no processo de digestão do peixe. Veja que foi Deus que deparou um grande peixe. Eu não sei que tipo de peixe. Né? Você passou 9 meses na barriga de sua mãe, 3 meses na barriga do peixe, é fácil. 3 dias na barriga do peixe e o grande peixe. E é tão interessante isso, porque o cara pede para morrer, o sujeito é jogado dentro do mar, no meio de uma tempestade, não tinha nenhuma expectativa de vida, mas o Deus da providência é o nosso Deus. E ele vai atrás de Jonas, engole Jonas. E aí o que Jonas faz? Ele ora, porque ele é daqui da igreja presbiteriana de Pinheiros, e ele só ora quando a coisa está feia. Ele só ora, ele diz, Senhor, e você imagina o conforto que era, ele dentro dessas entranhas. Agora veja no versículo 10. Veja no versículo 10. É precioso isso aí. Lê comigo, 2:10. O que é que diz? Falou, pois, o Senhor ao peixe, e esse vomitou a Jonas na terra. Veja que todo mundo obedece a Deus. O mar, o peixe, a tempestade, só Jonas. Mas Deus usa para preservar a vida de Jonas, para dar uma segunda chance para Jonas. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, pare de fugir, pare de se esconder. Deus está chamando você para uma vida de consagração, uma vida de compromisso, uma vida de trabalho na igreja. Deus quer usar você como instrumento de graça. Deus quer ter o privilégio, quer lhe dar o privilégio de você ser usado por Ele. Até quando você vai ficar fugindo? Mas aí, irmãos, no capítulo 3, veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Presta atenção. Se Deus tem um projeto para você, de usar você para uma determinada obra, Ele vai usar você. Vai usar você.
Você vai chegar todo cheio de esparadrapo. Você pode chegar lá todo quebrado, mas você vai. Você vai. Quando Deus converte a Saulo, ele diz, este para mim é um vaso escolhido. E diz que Deus nos escolheu e nos fez vaso, úteis em suas mãos. Ele tem um projeto para a nossa vida. E aquilo que Deus tem para nós, Ele vai fazer. Através de você. Apesar de você, Ele vai fazer. E aí, meus amados irmãos, tem uma quarta lição aqui, que eu acho maravilhosa. É que Deus abençoa o trabalho de Jonas, apesar da má vontade de Jonas. Eu fico pensando, se Deus tem abençoado o trabalho da nossa igreja aqui, imagine se a gente fizesse um negócio sério. Se a gente levasse Deus a sério aqui. O que Deus poderia fazer através da nossa vida? Jonas era um cara que odiava as pessoas que ele foi pregar. Ele pregou o pior sermão da Bíblia. Não tem um sermão igual ao de Jonas. Você prega melhor do que ele. O sermão dele só tinha uma frase. Qual é a frase que ele disse aí? Ainda 40 dias e Nínive será o quê? Subvertida. Dá para se converter com um negócio desse? Agora, é impressionante, porque na história bíblica, na história da igreja, não existe nenhum pregador, que teve um resultado tão espetacular na pregação do que Jonas. Porque 120 mil pessoas se converteram com esse péssimo sermão. Há esperança para você, meu irmão. Há esperança. Sabe por quê? Porque Deus faz a obra apesar de nós. Deus opera tanto querer quanto realizar. E apesar de todas as nossas fraquezas, apesar de tudo aquilo que a gente faz, nós não estamos dando o máximo, nós não estamos colocando o coração, mas Deus, por amor do seu nome, por amor das pessoas envolvidas, Deus abençoa o trabalho. Abra sua Bíblia, por favor. Lá em Mateus, capítulo 12, versículo 41. Mateus 12, 41. Os escribas e fariseus queriam um sinal de Jesus. Queria que Jesus fizesse um negócio espetacular. Eles achavam que Jesus era Uri Geller. Mas Jesus diz, a partir do versículo 38, ele, porém, respondeu, uma geração má e adulta pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Preste atenção. Jonas não é uma ficção, uma novela. Jonas é um agente histórico de Deus. Ele existiu, a sua vida e a sua profecia foram verdadeiras. E pior do que isso, veja lá, no verso 41, o que é que diz no verso 41? Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Já pensou um negócio desse, pastor? 40 dias Nínive será subvertida. Só pregou isso. E diz até que os animais se arrependeram. Os bichos. É impressionante, né? Agora eu fico pensando, você, nós, um pouquinho que a gente faz para Deus, Deus abençoa tanto a gente. Imagine se a gente vivesse de fato o projeto que Deus tem para a vida nossa. O que Deus poderia fazer através da sua vida? O quanto Deus poderia realizar? Porque não somos nós que trabalhamos para Deus. Porque o nosso Deus, ele não é servido por mãos humanas. Ele é o Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. É Deus que trabalha através de nós, apesar de nós, para a glória dele. Não existe um pregador mais bem sucedido no seu ministério de pregação
do que Jonas. 120 mil se converteram e Jesus diz que se arrependeram. Se arrependeram. Agora, o que a gente faz com um negócio desse aqui? Um sermão desse, o que a gente faz quando estuda isso aqui? Hein? A gente vai para casa, né? Vai comer uma pizza agora depois do culto. Uma sopinha e vamos dormir. E amanhã, segunda-feira, começa tudo de novo. É assim que a gente faz? Irmãos, nós estamos orando aqui na igreja de Pinheiros para que tenha um avivamento. Um avivamento de vida consagrada a Deus. Se você olhar aqui para a igreja, tem pecado para todo lado. Se você olhar aqui para o potencial que nós temos aqui, é maravilhoso. Mas esse potencial humano não vale nada se ele não estiver nas mãos de Deus. Deus não chamou você para fazer parte dessa igreja para você ficar sentado no banco ou na poltrona. Deus quer usar você. E o culto dessa noite é uma convocação à luz da palavra de Deus, para que nós nos consagremos, para que nós paremos de fugir de Deus e dizer: Senhor, eu vou fazer o que o Senhor está me pedindo. Amém? Eu quero colocar minha vida à tua disposição, Senhor. Eu quero ser um servo útil. Eu quero ser um servo fiel. Não adianta eu fugir, não adianta eu me esconder. Eu quero ter o privilégio de ser usado pelo Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar? E aí eu vou fazer, não é um apelo, é um convite. Porque Deus vai falando com a gente. Deus vai falando com você. Deus usa as circunstâncias. Deus usa as tempestades. Deus usa os problemas. Deus vai encurralando você que está na desobediência. E traz você aqui hoje à noite para dizer que você não pode mais fugir de Deus. Você tem que se render a Deus. Você tem que se colocar diante dele nessa noite. Tem alguém aqui que nessa noite quer render a sua vontade, dizer: Senhor, não é a minha vontade, mas é a tua vontade. Vem aqui na frente para a gente orar. Vamos colocar nossa vida no altar de Deus. Vamos parar de fugir. Vamos parar de nos esconder. Vamos parar de arrumar desculpas e dizer: Senhor, usa-me, Senhor. Eu estou aqui, usa-me. Pode vir para cá. Pode vir para cá, junto aqui. Louvado seja Deus. Eu vou pedir os presbíteros que estão aqui para ficar com o pessoal aqui. Os presbíteros, por favor. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Não adianta fugir do Senhor. Não adianta nos escondermos do Senhor. Não adianta nós ficarmos colocando dificuldades, porque o Senhor
está atrás de nós. O Senhor quer nos usar, Senhor, para fazer a tua obra. O Senhor quer engrandecer o seu nome através da nossa vida, Senhor. O Senhor quer nos dar o privilégio, Senhor, de sermos usados por Ti. Aceito, ó Deus, a consagração desses irmãos que estão aqui à frente. O Senhor conhece a luta, a vida. O Senhor conhece o potencial. O Senhor sabe quais são os projetos que o Senhor tem para cada um, Senhor. Que não somente esses irmãos que estão aqui, mas que toda a igreja de Pinheiros se disponha a Te obedecer, a fazer a Tua vontade, Senhor. Tem misericórdia de nós. Aceita-nos nesta noite, aceita a nossa consagração, pois nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém.